bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Vermelho e o Negro, escrito por Stendhal. Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro, então eu sinto que esse vídeo não vai, assim, sabe, superar minhas expectativas, mas enfim, vamos lá tentar falar um pouquinho sobre esse livro, que foi publicado em 1830 por um autor, então, francês, o Stendhal. E o que eu poderia dizer sobre essa história, né? Para começar, para início de conversa, você não conseguirá ler e entender esse livro por inteiro se você não se atentar para a época em que ele foi escrito. E essa época seria basicamente o período entre 1815 e 1830, aí, que seria a restauração lá na França, um período pós-napoleônico. E o porquê que eu digo isso? Porque o nosso protagonista, ele é muito influenciado pelo Napoleão Bonaparte, porque ele idolatra o cara. E assim, se você for ver que a época da restauração meio que bania, né, esses pensamentos assim liberais, enfim, e relacionados ao Napoleão Bonaparte, nosso protagonista tem que ser hipócrita ao extremo para esconder essa sua idolatria das outras pessoas, da sociedade, enfim, para conseguir alcançar uma posição social elevada que ele almeja. Nós estamos falando do Julien Sorel, que é o filho de um pequeno burguês de uma província francesa, e ele é muito ambicioso, sabe? Então ele não vai se contentar com ser apenas o filho do pequeno burguês. Ele quer mais, ele quer uma posição bem elevada para conseguir fortuna. E para isso, então, ele tem que seguir os anseios ali da sociedade da época, e é por isso que ele vai ser hipócrita e meio que esconder, né, qual é o seu pensamento ali, o que toma seus pensamentos, que seria aí um pensamento mais liberal. Então, partindo disso, Julien, ele é como se fosse a personificação dos sonhos ambiciosos da época e também dos pesares, né? Porque se você for ver que tudo que aconteceu com Napoleão Bonaparte, que era um mero soldado, se tornar imperador, mas mesmo assim ele ter uma decadência tão extrema assim e acabar como acabou, você vai entender essa ambição e esse pesar de uma época, da época de 1815 e 1830. Ali na França. E é por isso que eu disse logo no começo que você saber um pouquinho da história dessa época vai te ajudar muito a entender esse romance, e eu diria que só assim você vai entender mesmo, porque o nosso personagem principal, então, o nosso protagonista, que é o Julien, ele está todo inserido nessa lógica. E nisso parte uma psicologia toda que o Stendhal imprime nos seus personagens. Eu diria que os seus personagens são muito bem analisados psicologicamente, não tanto fisicamente. Você não entende, você não sabe, não consegue concretizar, sabe, os personagens ali fisicamente, mas sim psicologicamente, e isso é muito bacana de se entender durante a leitura. O romancista e crítico Émile Zola, nesse livro aqui dele, do romance, que são vários capítulos ali de crítica literária, ele dedica um capítulo só ao Stendhal e a dois de seus romances, que um é O Vermelho e o Negro e o outro é A Cartucha de Parma. E aqui ele vai dizer uma coisa muito interessante, da qual eu concordo totalmente, que é: todas as personagens de Stendhal parecem ter enxaqueca, de tanto que faz seus cérebros trabalharem. Quando o leio, sofro por elas, sinto a miúde vontade de gritar-lhe: por piedade, deixai-as um pouco tranquilas, deixai-as algumas vezes viverem a boa vida dos animais, simplesmente na pulsão do instinto, no meio da sã natureza. Sede com elas simples como um bom homem. Essa definição dele de que as personagens parecem ter sempre enxaqueca é muito bacana, porque exprime isso daí que eu acabei de falar pra vocês, que é sobre a psicologia. Parece que o Stendhal tá sempre maquinando, sabe? Tá sempre na cabeça ali dos personagens, e que sempre a cabeça desses personagens estão trabalhando o tempo todo, e que o Stendhal não dá descanso, assim, pra elas. Aqui nesse mesmo capítulo, o Zola vai dizer que O Vermelho e o Negro é como se fosse o manual do perfeito hipócrita. Isso porque nosso protagonista, então, ele é marcado por extremos e por contrastes. É por isso que, em alguns momentos, eu me senti um pouco irritada com ele, porque se, por um lado, ele é muito inteligente, por outro, ele é muito ingênuo e faz muitas burrices. Mas isso é engraçado, porque o autor ele vai trabalhar com o extremo, né, que existe em todo ser humano.
Mas o que eu quero chegar à questão da hipocrisia. O Julien, então, ele é muito hipócrita porque ele quer atingir uma posição social elevada, né, que não é a dele. Para isso ele precisa ser hipócrita para concordar com a sociedade da época e conseguir chegar lá através de bajulações, enfim, de uma gama infinita de artimanhas. Então o livro é muito interessante quanto aos personagens. Eu não diria tanto da escrita, porque a escrita é um pouco mais assim, ela é um pouco mais amena se comparada com o quesito, a característica personagens aqui do livro. E a história desse Julien é que ele vai tentar, né, através de seminário e de ser secretário de um ministro, vai tentar uma posição aí maior para ele. A partir disso, ele vai da província até a cidade, tentando vários cargos eclesiásticos, enfim, burocráticos. E nesse meio tempo, né, ele vai se apaixonar por duas pessoas. Na verdade, ele vai se envolver com duas pessoas. A questão de se apaixonar, do amor, é uma questão um tanto quanto conflituosa nesse livro, e principalmente para o leitor, porque a partir do contraste, dessa confusão que é o Julien, ele vai imprimir para o leitor uma questão, que é a de: será que ele realmente é apaixonado por essas mulheres? Ou ele só está fazendo isso para conquistar o seu cargo ou para conquistar a sua posição social, tanto aí almejada por ele? Então, tem tantas questões nesse livro, tantas coisas que o autor aborda através desse único personagem, e que parece simples, mas não é, por conta da psicologia aqui envolvida, que o livro se torna muito bacana, sabe? Eu gostei bastante. O livro, ele tem acho que mais de 500 páginas, ele é um calhamacinho, mas é gostoso de ser lido, sabe? Você quer saber o que acontece com o Julien, qual que é o seu desfecho, né? Ele tem 515 páginas. E uma coisa que eu já quero, né, aconselhar, aí eu vou dar um conselho pra vocês que ainda não leram esse livro. Se vocês pegarem essa ediçãozinha aqui, que é fantástica, da editora Kozak Naif, não leiam a quarta capa, sério mesmo, porque aqui a última palavra já é um spoiler tremendo, assim, do final do livro. E o que eu poderia dizer sobre o final, gente? Muito dramático, eu não esperava por isso, sinceramente não esperava, mas eu gostei bastante. Me envolveu bastante, sabe? As últimas 50 páginas do livro, basicamente, se assemelham muito ao livro O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo, que fala sobre o último dia de um condenado. Eu tô tentando não dar spoilers, mas é basicamente isso. É uma coisa muito angustiante, sabe? E cheia de sentimentos. É muito bacana. E eu poderia dizer que a primeira parte do livro foi a que eu mais gostei, mas eu gostei também da segunda parte, que é aí o desfecho. Eu gostei bastante, gente. Sério mesmo, é um livro muito bom, que psicologicamente ele se torna melhor ainda. Falando um pouquinho mais dessa edição, então, ela é a nova Prosa do Mundo, né, da Kozak Naif. Tem capa dura e ela tem páginas amareladas, uma boa fonte, e no final tem tem um apêndice com 2 textos, um da Tarsila do Amaral e o outro do Heinrich Mann. São textos muito bons, em sua maioria, né, no total assim, eles falam mais sobre o autor, o que é muito bacana. E aqui eles vão dizer que o autor, ele foi um soldado do exército de Napoleão Bonaparte, que por si só já é bacana se você for ver a historicidade aí envolvida na história do livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!